salve! Alô pessoal, muito bom dia! Mais uma vez nós estamos juntos aqui pela Band Campinas. Hoje no Tendências e Atualidades a gente vai falar um pouquinho a respeito de política, que é um assunto que quase ninguém fala atualmente, não é verdade? Ninguém fala de leis, ninguém fala de política, ninguém fala de STF. Mas enfim, eu espero que você goste desse nosso bate-papo e eu estou trazendo uma pessoa aqui que se mostra e se revelou uma pessoa de capacidade, enfim, de credibilidade. Afinal de contas, ela foi eleita deputada estadual pelo PSL e, coincidências à parte, o nome dela é Valéria Bolsonaro. Bom dia, Valéria. Uma alegria te receber, viu? Muito obrigado por você ter vindo. Bom dia, obrigada pelo convite. Você estava me dizendo que você é de Santos, é? Nasci em Santos. Mas reside em Campinas há quanto tempo? Desde 1985, lá se vão 30 e poucos anos. Entendi. Como profissional, Valéria, o que você fazia antes de ser deputada? Evidentemente você tinha uma atividade profissional, claro. Professora. Professora. Eu sou professora da Rede Municipal de Campinas. Uhum. Então, já há pouco tempo dentro da sala de aula, só 32 anos. Então, assim, eu me sinto professora ainda, porque eu acabei de sair da sala de aula. Então, eu mais trabalhei como... Nunca saí da sala de aula. Ali eu fiz toda a minha vida profissional. Você já tinha algum histórico político ou não, nesse período? Não. Quando é que você decidiu? Em 2016, pela primeira vez, foi uma coincidência, meu nome no Facebook, Valéria Bolsonaro, o pessoal do PSC, o antigo partido do atual presidente, viu meu nome, entrou em contato comigo e a célebre pergunta: você é parente do presidente? Eu já escutei, né? Uhum. E aí me convidaram para me filiar ao partido. Eu me filiei. E eu estava tendo um monte de problemas, porque eu dou aula de manhã, de tarde e de noite. Uhum. E na escola da tarde estava tendo muitos problemas de violência mesmo dentro da sala de aula. E aí eu estava muito descontente. E surgiu um convite de: você não quer ser vereadora? Eu falei: olha, já que dentro da sala de aula não estou conseguindo fazer mais nada, então eu vou. E fui, mas saí assim numa campanha muito simples, sem nenhum tipo de... Não gastei quase nada. A campanha era eu, minha mãe, minha família ali. Bom, e nesse momento você vai então para o PSL. Aí o nosso então capitão resolve sair do PSC e foi para o... Primeiro falou do Patriotas, depois do PSL. Me filiei quando ele falou que ele ia sair para presidente da República. Aí falei, então vamos. Valéria, é claro que quando a gente se candidata a alguma coisa, lá no fundo, a gente tem uma certa esperança. Lá no fundo. E assim, existia uma expectativa muito grande, apesar da rivalidade e tudo mais. A gente sabe que o pessoal da área da esquerda, eles trabalham forte e muitas vezes bem trabalhado. Eu não vou entrar no mérito sem benefício próprio, mas que trabalho. E teve algum momento que você falou: puxa vida, eu nunca participei de nada, e será que vai dar? Qual foi a tua reação logo após o resultado das eleições? Olha, o que você sentiu? Eu acho que eu passei uma semana completamente passada. Tem algum histórico na família de políticos ou não? Não, só o Jair. Uhum. Só o Jair e os filhos. Sei. Só. Ninguém mais. Claro que quando eu falo família, eu faço uma referência aqui para a área de Campinas, de Santos. Não, ninguém. Da minha família, ninguém. Porque na verdade é o teu marido, é o meu marido. Bolsonaro, meu marido que é o Bolsonaro, Bolsonaro, meu marido que é o primo. Eu estou casada recentemente, né? Eu tenho 27 anos de casada. Então, assim, porque durante a campanha falaram que eu casei para usar o nome, para usar o sobrenome. Entendi. Aí eu falei: olha, aposta em mim que eu sou uma mulher de visão. Aliás, antes de você sair, faz uma gentileza, já deixa um palpite na Mega Sena, porque há 27 anos atrás, que eu já vi uma entrevista sua, eu vou colar um pouquinho da tua resposta. Quem sabe, né? Você já tinha uma visão pré-estabelecida do que você e o que iria acontecer no cenário político brasileiro, né? Mas, enfim, você está com um projeto super bacana, mesmo porque você é oriunda da educação, que é o projeto Pé na Estrada. Eu acho que para a gente se postar, se candidatar e postular, antes de tudo, a gente tem que entender os problemas, porque, afinal de contas, a função precípua de um político, no teu caso como deputado estadual, é
ter plena consciência dos problemas que afetam a tua região, não é? Exatamente. Quando eu me candidatei, sou professora, então eu falei, eu tenho o tripé, que para mim é o que forma um indivíduo, que é a educação, a saúde e a assistência social. Então nós começamos a desenvolver projetos nesses aspectos, nesse sentido. E aí, bom, ganhamos. Agora vamos atrás das cidades, vamos procurar quais são as necessidades das cidades nesses pontos, né, que eu possa ajudar. Aí logo veio o autismo, né? Eu como professora, a gente sofre muito com a inclusão, que é um problema muito sério que acontece não só na nossa cidade, mas no país inteiro. Eu não sei no município, até me perdoe fazer um parênteses aqui, eu não sei qual é o comportamento e a relação do município, mas no estado há uma dificuldade muito grande de ter professores específicos para poder cuidar com deficiência dentro da sala de aula. Você entendeu? Eu ia falar uma deficiência, na verdade, é uma psíquica, não é? E tem a deficiência física também, não é? O Estado é a mesma coisa no município? É o mesmo problema. É o mesmo problema. Falta gente. Falta gente capacitada. Sim, acima de tudo, né? Entendeu? O espectro autista, ele está muito novo para todo mundo. Os próprios médicos não têm dificuldade ainda de fazer um diagnóstico precoce, de saber se realmente... Nós temos os dois lados. Tem a dificuldade da detecção e tem a dificuldade do excesso de colocação de autismo. Entendi. Tem crianças que não são autistas e são detectadas como autismo. Então tem uma dificuldade muito grande. E ele tem vários graus também, não é? Vários. Olha, você fez a menção aí desse projeto, eu fiz a menção do projeto Pé na Estrada, que é um projeto que você está levando adiante, e você fez a menção de cidades. Você contabilizou em quantas cidades você recebeu voto? Nossa. Olha, pelas contas... Porque tua base é Campinas, né? Por cima que nós fizemos, eu não tive voto em 150, cento e poucas cidades. O restante eu tive em voto em todas. São 645 municípios. Mas eu acho que isso, Paulo, foi por conta dessa nova forma de fazer política, que é através das mídias sociais. E você usou intensamente isso, mesmo porque quando se não tem dinheiro, tem que se dar um jeito de alguma maneira, né? Quando eu digo não tem dinheiro, você era uma iniciante... Mesmo. Não é? Professora. Numa linguagem bem popular, você vai comprar um jogador, você quer milhões, o cara que nasceu numa cidade pequenininha que não se projetou ainda, não tem como exigir milhões, né? Não é um Neymar na vida, não é? E eu fico imaginando a tua dificuldade para os deslocamentos. A gente sabe que, de alguma maneira, o partido, às vezes, no que ele pode colaborar, ele colabora. Mas também se tratava de um partido super novo, não é? Novo, pequeno. Então não tinha... E o nosso presidente já havia falado que não queria usar o fundo partidário, que já era pequeno. Então, assim, o dinheiro era uma coisa escassa. Usamos da criatividade. Entendi. Dentro da tua seara, que é a educação, princípio, a primeira, não é? O que você se depara quando você visita as cidades e até agora, quantas cidades mais ou menos você já foi? Nossa, quantas cidades eu mais ou menos. Nossa, acho que mais de 15, mais de 20 cidades a gente já foi. Porque a gente tem a região metropolitana, mas tem as outras cidades satélites também, Você começa a andar e aí as pessoas vão vendo que você está andando. Uma coisa que eu achei muito bonita é que as pessoas, aonde eu chego, as pessoas me cumprimentam falando que é a primeira vez que vê um deputado voltando depois das eleições. E tem cidades que eu nem fui durante a campanha, porque eu não tinha perna para chegar. Sim. E por conta das redes sociais eu tive voto e fui agradecer, porque está próxima de outro, então a gente vai... Então, assim, tem muita cidade e o que você vê é a dificuldade, tanto na educação quanto na saúde. As entidades que tratam das pessoas com deficiência, então, é triste, é muito triste. E quando você visita uma cidade, essencialmente você vai à prefeitura, onde é que você vai no primeiro momento? Primeiro, a gente tem priorizado os hospitais, as santas casas, os hospitais municipais, os hospitais públicos e as entidades que cuidam de crianças com deficiência.
Aí depois, se der, a gente vai numa prefeitura, vai numa Câmara Municipal, mas Entendi. basicamente a gente está focando o nosso trabalho nas entidades que ajudam e nas casas que atendem os idosos também, que outro dia nós fomos numa cidade, eu achei tão bonitinho, o senhor fez, esse foi numa Câmara Municipal, ele chamou todas as entidades da cidade que estavam lá e tinha um representante de uma casa de idosos. Ele falou, o seu trabalho com os deficientes é muito bonito, mas não esqueça dos idosos. Eu falei, de jeito nenhum. E como fazer para trabalhar com essas pessoas? Porque elas depositam em você, quando você está fisicamente ali, uma esperança muito grande, né? Muito grande. E aí, como é que você sai dali? A gente sabe que muitas vezes é a lei e a sua vontade, algumas situações que você quer e você depende, como é o caso hoje do nosso presidente, que muitas vezes ele quer, você põe lá um projeto de lei e aí, né? Difícil. Precisamos votar, né? É muito complicado e a gente sabe. Mas o que eu tenho falado com muita clareza com as pessoas é justamente o fato de, quando dá, eu falo que é possível. Quando não dá, eu vou responder sinceramente. Então, eu tenho usado da sinceridade para com eles. E a recorrer ao governador de estado. Também. João Dória esteve aqui na Band e tal, eu conheço o João já tem algum tempo. Enfim, houve um momento mais recente, porque eu tenho pessoas ligadas a mim que trabalham na área de educação, e aquela coisa daquele prêmio, né, que a pessoa recebe por produção e tal. Ficaram todos os professores esperando e não saía. Aquilo saiu meio pela... mas saiu, né? Então, mas a gente tem conversado, graças a Deus, eu tive uma receptividade muito grande, tanto com o governador João Dória, quanto com o secretário de Educação, o Rocieli. Foram muito receptivos, eu conversei bastante com o Rocieli e a gente começou a alinhar. Eu sinto que a gente está falando a mesma linguagem. Então, dos projetos que eu tenho, as coisas que eu penso, ele se colocou muito disposto a conversar, a tocar esses projetos. Então, eu acho que estamos no mesmo caminho. Mas o que eu queria falar com você agora, precisamente, é que você também faz parte, né, da frente de parlamentares. A gente falou a respeito dos direitos da pessoa com deficiência, mas eu queria me ater com relação à defesa do combate ao câncer. Essa foi uma frente parlamentar que a gente fez com muito cuidado, né, com muita atenção, porque é um assunto muito sério. Não adianta, você tem que estar sempre combatendo, você tem que sempre mostrando para as pessoas. Eu trabalhei sempre na periferia e as informações não chegam, as pessoas não têm clareza da prevenção. Então, essa é uma frente parlamentar que a gente está trabalhando muito. Graças a Deus, nós tivemos em Piracicaba também. Eu estava junto com o Eduardo Bolsonaro, porque ele designou uma emenda parlamentar o ano passado, e essa emenda chegou, fez lá uma revitalização, toda a parte oncológica do hospital, ficou maravilhoso. Então, assim, estamos trabalhando muito nessa área, porque é uma área que é muito triste, é muito complicado, mas, ao mesmo tempo, se a gente trabalhar com a prevenção, a gente vai diminuir muito isso. E é isso que a gente quer fazer. Com essa frente parlamentar, eu quero ver se eu pego essas carretas de mamografia e também do câncer de próstata e vou sair aí pelos municípios para pegar justamente esse pessoal mais carente, menos informado, para a gente poder fazer um trabalho legal. A precocidade, ela leva à cura. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Quer dizer, se você detecta qualquer tipo de câncer no início, ou na sua maioria, não é? Tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil para curar. O problema é que a pessoa não tem informação. Se ela tem informação, muitas vezes ela não consegue o atendimento. Se ela consegue o atendimento, depois tem o problema dos medicamentos, da medicação, que vem por um período, depois é interrompido. Quer dizer, é um ciclo vicioso que não se encerra nunca, né, Valéria? E nós estamos montando justamente isso, nós estamos tendo cuidado, nós vamos pegar a carreta, nós queremos levar pessoas, psicólogos, para que possam fazer não só o atendimento, a pessoa sai com o diagnóstico do exame e não tem para onde ir. Não, nós vamos fazer todo o ciclo, todo o atendimento. Então, estamos conversando com vários hospitais de várias cidades para que possam promover esse atendimento
para as pessoas. Então, vamos levar psicólogos, temos um contato muito grande das pessoas, dos voluntários, e isso tem sido muito bonito para a gente. Pessoas que vêm conversar, olha, eu sou psicóloga, se você quiser contar, se eu puder ajudar de alguma forma. Então, isso tem sido muito bonito. Psicólogas, promotoras, que vão dizer quais são os direitos da pessoa que tem câncer. Porque, Valéria, se você me permite fazer uma colocação, a comunidade, se você dá uma condição de convocá-la, ela participa. O grande problema é que nós vivemos um período de doutrinação, tipo, as pessoas me parece que nos últimos anos só tem direito, todo mundo fica esperando em casa, quer dizer, é meu direito, eu quero, ninguém se digna, principalmente você que está em escola. Normalmente, antigamente você via uma mãe, você falava alguma coisa que o aluno fez qualquer coisa errada, meu Deus do céu, a orelha saía vermelha já de dentro da sala. Hoje, perigas a diretora ou a professora apanhar da mãe, porque a mãe acha que o filho jamais erra. E estão criando um bando, verdadeiramente bando. E cabe a nós que temos um mínimo de consciência, e eu estou fazendo a minha parte, trazendo uma pessoa como você, que pode, de alguma maneira, interceder junto a essas pessoas, não é? Para que isso se modifique. A gente está fazendo um chamamento da sociedade. Nós temos que participar, não é só o Estado que é responsável, não é verdade? Exatamente isso. Não é só cobrar do poder público, você também tem que fazer a sua parte. E a sua parte é isso, é você participar da vida do seu filho na escola, você saber o que está acontecendo. Hoje, o maior problema que a gente tem é que os pais estão se eximindo da responsabilidade de serem pais e passando isso para as crianças. Quantos casos não tem do pai mandar a criança para a escola? Porque uma certa porcentagem, a gente sabe que as pessoas não têm condição de comer. Então manda o filho para a escola para poder comer. Mas tem outros que fazem da escola, mesmo que o filho seja adolescente, um sentido de creche. Viu? Você toma conta para mim o dia inteiro aí, que eu vou ficar aqui na minha. Você cuida é por aí ou não? É muito difícil. Eu tenho muitos problemas com os pais, como eu já vi na porta da minha sala de educação infantil, a mãe chegar com a criança de 1 ano e meio a 2 anos e falar para mim, tia, põe o sapato porque ele não quer pôr. Você me desculpa. Eu tenho 2 filhas. E adolescente, então? Ainda com 1 ano e meio, 2 anos, a criança quer alguma coisa? Absolutamente, não tem noção. Quem é o adulto da relação? Exatamente. Então é esse chamamento que a gente precisa fazer à sociedade, porque senão depois cresce, aí eu escuto depois, quando eu estou lá no 6º, 9º ano, falar assim, pode chamar minha mãe aqui na escola, ela não me bate, ela não faz nada. Ninguém está pedindo para bater, a gente está pedindo para que tome as rédeas da situação. E o duro que se tornou, principalmente na periferia, uma grande maioria de postura como essa. É claro que você tem as exceções, mas infelizmente as pessoas entregaram as suas vidas para o Estado. E não tem a menor noção, né, de que no momento em que você cruza os braços, o outro resolve por você e lá na frente você não pode reclamar. Não é verdade? Eu falo, eu fico boba, como é na nossa idade de 12, 11 anos, passava na nossa cabeça chamar uma professora de palavrão, ou dizer um palavrão dentro da sala de aula. O diretor de escola era uma autoridade na cidade. E hoje, o que mais você vê é isso. Eu falo, né, que alunos de 11, 12 anos já me mandaram para cada lugar que a ciência desconhece. Mas nem com GPS você chega lá. De jeito nenhum. Ô Valéria, você foi convocada também para a CPI da gestão das universidades públicas, já que a gente está falando aqui, não é? E eu acho também que cabe aqui, eu não sei se você pode nos esclarecer mais informações, porque, na verdade, o que acontece hoje na universidade, e a gente sabe muito bem disso, vem as explicações, se quem está me vendo gosta, não gosta, muda de canal, é mais fácil, eu não quero ficar aqui debatendo, nem tomando partido, mas eu, como tenho filho que já está na faculdade, não é? A gente sabe que a gente quer que ele extraia dali o conhecimento, porque é a base e é o futuro da vida. Eu sei que eu estou falando óbvio, mas é bem isso mesmo. E a gente sabe que na universidade pública a coisa não caminha como se deveria.
E aí, o que você tem para dizer em relação a isso? Falar para as pessoas que estão nos vendo em casa, que afinal de contas nós estamos aí, como eu disse para você, em mais de 80 cidades, daí quase em torno de 8 a 9 milhões de telespectadores. Não sei se, se todos, é evidente, não estão nos vendo, mas é importante a gente colocar, não é? Paulo, já antes da gente começar com a CPI, o PT já entrou com um mandado de segurança para barrar a CPI. Então a gente não entende, né? O nosso primeiro, a nossa primeira vontade dentro dessa CPI é descobrir se o dinheiro que vem do Estado para as universidades públicas estão chegando corretamente dentro da sala de aula. Está sendo bem aplicado. Não estamos falando de viés ideológico, não estamos querendo defender nada nesse aspecto. Queremos saber o que está acontecendo. Estamos recebendo denúncias assim aos montes. Valéria, para você integrar, você tem que, antes de tudo, entender e saber. Eu queria ouvir de você, nesse primeiro momento, o que é que vocês já têm detectado que corresponde a algumas informações, às verdades, não é? Do dia a dia dos alunos, de professores, enfim, nas universidades. Então, nós começamos e o presidente da CPI, ele colocou alguns pontos que são o que nós vamos elencar para o começo do trabalho. Então, por exemplo, se você entrar no Google, você vai ver lá alguns salários absurdamente altos e que nem de professor são. Salários que estão na reitoria, salários que estão completamente fora da sala de aula do que o professor precisa. Então já começa, porque segundo a lei, ninguém pode receber acima do teto do governador, nas estaduais, que são as 3 que a gente está trabalhando. Então temos lá, eu tive lá, olhei rapidamente, tem um salário de R$70 mil. Nos chama atenção. Que cargo? Está escrito o nome da pessoa e reitoria. Tá, entendi. Me parece que é promotoria da reitoria, algo assim. Aí eu fui me aprofundar. Tem 50 cargos com salário acima de R$45 mil. Alguns professores, alguns reitoria, Então, outra coisa que nos chama a atenção, as viagens para as pesquisas, né? Pesquisas, assim, intermináveis de alguns... É lógico que nós estamos sendo muito criteriosos. Pesquisas para medicina, para químicas, para remédios, não é, está faltando dinheiro para essas pesquisas. Certo. Sendo que tem outras pesquisas que são intermináveis. Mas é engraçado que as pesquisas que são, de alguma maneira, abandonadas, porque a criatividade e a capacidade dos profissionais ligados diretamente a essa área é indiscutível, porque o brasileiro é muito bom nesse quesito. Não é? Sem dúvida nenhuma. É que você está fazendo a colocação dos gastos, por exemplo, com salários astronômicos, não confundir com dinheiro direcionado às pesquisas, que é fundamental para um país. Esse dinheiro da pesquisa, que é fundamental, nós queremos saber quais são os critérios que são usados. Porque tem pesquisadores que estão lá pedindo, pelo amor de Deus, para ter dinheiro para poder desenvolver a pesquisa dele, e tem alguns que não terminam a pesquisa nunca. Nunca. E outros que nem sequer querem pesquisar, mas são obrigados por conta da carga horária que é colocada. Queremos saber quais são os critérios que são usados para esses salários. Quais são os critérios que são usados para que alguns pesquisadores possam viajar mais e conhecer mais Intercâmbio é fundamental, do que outros, né? Porque me parece que existem as denúncias que a gente está recebendo, estão nos direcionando para esse tipo de coisa. Sei. Algumas pessoas viajam mais e outras pedem, por favor, e não conseguem. Entendi. Então, o que está acontecendo? Professores que não sequer dão as suas 8 horas obrigatórias de aula. Os alunos têm aula com doutorandos, mestrandos, mas nunca com o professor. E um festival de greve também, né? Vai chover, greve. O café está um pouquinho quente, greve. Quer dizer, sabe, nós queremos...
Outro dia foi lá na reunião, levaram um monte de alunos das universidades que estavam lá. Deixem as nossas universidades em paz, educação não é mercadoria. Eu concordei com eles. Eu falei, gente, mas vocês estão achando que nós queremos o quê com essa CPI? Justamente prezar pela educação que vocês têm direito a receber. Eu quero que o dinheiro que sai do Estado e chegue na universidade seja muito bem aplicado e não fique sendo distribuído para salários exorbitantes, para pesquisas que a gente não sabe que fim que vai levar, Chegou um absurdo, algumas denúncias que nós recebemos assim, o professor ficou anos pesquisando, ótimo, pesquisou, maravilhoso. Só que a pesquisa dele, ele escreveu um livro e o aluno que quiser ter acesso ao conhecimento que ele obteve com o dinheiro da universidade, tem que comprar o livro. Ah, entendi. Explica para mim. Tá tudo certo. Perfeito. Tudo. Aliás, numa colocação literalmente apartidária, porque somos todos cidadãos e temos os nossos direitos, o ensino do final dos anos, assim, da metade dos anos 70 para cá, sem fazer qualquer referência a qualquer tipo de governo, veio numa queda, não é? Como é que pode uma criança tido como alfabetizada, ela lê uma frase, ela não consegue dizer, olha, isso aqui quer dizer isso. Ela não entende o sentido. Não tem. É uma fábrica de resultados. Não é? Resultados, né? Pseudo-resultados. Porque você vai buscar índices para poder se comparar a grandes nações. Exato. Não é? Exato. Essa, para mim, na minha concepção como professora, maldita progressão continuada. Eu odeio esta maldita porque na desta vida, colocação. olha, na minha fase você saía do grupo escolar, você fazia o exame de admissão, que era uma espécie de era um vestibular, na verdade. Era uma seleção dos mais preparados. E era ensino público, então não dá para dizer, mais preparado porque tinha dinheiro ou deixou de ter. Absolutamente, não é nada disso. Né? E nessa preparação você já tinha uma tendência para ver se lá na frente você queria ir para o científico, para o normal, para o contábeis. Acabaram com tudo. Aí você terminava o ginásio, também tinha um vamos chamar de pré-vestibular, para você ou ia para o colegial, aí você fazia... Científico, para o clássico. Exato, você fazia as suas opções. Exato. E depois que você terminava, aí sim tinha o vestibular normal. Quer dizer, é uma seleção. Para você não ser preterido, o que você faz? Você pega e se prepara. E você ir se preparando, porque no mundo aqui fora, na real, é competição o tempo inteiro. Eu quero ver se sair uma pessoa totalmente desinformada, vai se candidatar a um cargo para ver. Vai lá, procurar um emprego. O desemprego que nós temos é por conta da economia, lógico, sem dúvida nenhuma. Temos um problema seríssimo de economia e etc. e tal. Mas, se você for procurar a fundo, a quantidade maior de desempregados são aqueles que não têm preparo, não têm uma formação, não têm uma profissão. Embasamento necessário para poder se competir. Exato. E o mundo, nós vivemos no sistema capitalista, se bem que alguns não gostam muito disso, não é? Nós vivemos num sistema capitalista que a competição, ela é inerente à sua vontade, ela existe, ponto, fato. Você quer ter uma casa, ou você quer comer, beber, dar alimento para os seus filhos, estudar, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Não você tem que trabalhar sério, você tem que buscar. De forma alguma, eu acho que o coitado não tem que ajudar. Muito pelo contrário. Agora, progressão continuada pode ter dado certo em outros países. Aqui não funciona. Não funciona. Então, eu tenho outros planos para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa embasar o nosso aluno, ajudá-lo, o aluno que tem maior dificuldade. A gente tem como fazer isso, e sem onerar o Estado. Mas tem gente que não quer. Valéria, está chegando no final o nosso bate-papo aqui. Você tem 2 projetos protocolados.
2. Que projetos são esses? Ainda 2. O primeiro é do menor aprendiz e do estagiário, que é Sei. aquela criança, a partir dos 14 anos, que as empresas podem colocar os menores aprendizes para trabalhar meio período e estudar no contraturno. E dos estagiários. As empresas têm uma cota que elas têm que obedecer e que elas não estão obedecendo. Entendi. Então, eu estou pedindo para que as empresas que trabalham, que vão prestar serviço para o Estado de São Paulo, cumpram essa lei para que possa ajudar o trabalho social e ajudar os nossos alunos. E o outro é de não pagamento, isenção para as entidades que cuidam das crianças com deficiência e dos idosos também, de água, luz, que ajuda muito para esse pessoal. Bacana, viu? Você é membro efetivo das Comissões de Educação e Cultura, Defesa dos Direitos da Mulher e também Administração Pública e Relações do Trabalho. Olha, eu queria deixar o programa em aberto, o dia e a hora que você quiser. Obrigada. Dá um toque para a Aline, essa figura queridíssima, minha amiga de longa data. Fala, viu, liga para o Paulo lá, fala que eu quero ter algum recado para passar para a população. Porque, na verdade, quando você vem até nós, você vem diretamente com a população. Afinal de contas, o dever princípio da televisão, antes de tudo, da diversão, é também informar. Então, nós estamos aqui num domingo de manhã, queria agradecer a tua presença. Parabéns, você é uma pessoa iluminada, você sabe disso. Obrigada. Primeiro porque você já foi para o lado de se doar. Todo professor é uma pessoa que se doa. Ela quer dividir, ela quer doutrinar, ela quer ensinar. E eu acho que o prêmio, acho que veio em tempo certo e a gente espera que verdadeiramente todos os seus objetivos sejam alcançados, porque a gente sabe que na tua área não é fácil, existem forças ocultas o tempo todo pressionando em contrário, lutando contra, o pior é melhor, acho que essa é mais ou menos a filosofia, e haja vontade. Saúde para você, Amém. muita luz, muita sabedoria. Obrigado por você ter vindo, viu, Obrigada Valéria? a você.